Canal Brasil Pátria do Evangelho, 12ª palestra, continuação. O perdão, segunda parte, início. O perdão e a providência divina. Moisés, através de sua mediunidade, revelou a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, a um povo ainda dominado pelos instintos bárbaros, que tinha pouca consciência do que era o amor e o respeito. Havia necessidade de associar as leis a Deus, pois era a única forma de conter a perversidade humana naqueles tempos. Posteriormente surge o novo Messias, Jesus, que trazia consigo ideias renovadoras, com o objetivo de complementar a lei, ensinando sobre um Deus justo, infinitamente bom, severo, mas infinitamente misericordioso, que a tudo perdoa, mas que deixa a sabor do livre-arbítrio de cada um a responsabilidade de suas atitudes. O aprendizado que tais ideias de Jesus possam trazer, fazendo com que sempre prevaleça sua misericórdia, a lei de causa e efeito, segundo a qual nos propicia o ensejo de resgatar nossos erros ou dívidas, o que não necessariamente acontece pela dor, especialmente quando o ofensor se arrepende do ato que praticou, podendo assim anular seu débito pela força do amor e doação que dispensará a outrem. Há 2000 anos, Jesus já ensinava a seus discípulos a prática do perdão, sendo dele as seguintes palavras: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem dos que lhe fazem mal. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para lhe bater também. Mateus 5:38 e 39. Tendo ele também assim se pronunciado: se perdoares aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mateus 6,14. Na época, o Nazareno foi pouco compreendido. Os representantes do judaísmo não conseguiam assimilar como Cristo e seus adeptos sofreram todas as humilhações que lhe foram impostas sem revidar. Passaram-se 2 milênios e ainda hoje permanece conosco a dificuldade em compreender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Saber perdoar de forma sincera talvez seja um dos maiores desafios da nossa jornada evolutiva. No Evangelho, assim se pronunciou Simeão sobre o perdão às ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto elas vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de perdoar sempre, e por acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 20 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados.
Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Ainda no Evangelho, o apóstolo Paulo assim se pronunciou sobre o perdão às ofensas. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus os perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó infeliz aquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa ainda é uma razão para seres indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenasse o caso com represálias, fazendo degenerar uma disputa grave, aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta. E nesse caso, maior o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem: perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. O poder do perdão. O perdão detém um poder extraordinário. Perdoar faz bem para o corpo e para a alma. Todos nós almejamos a felicidade e para ser feliz é necessário viver em harmonia buscando a paz interior. Para isso é necessário manter a consciência tranquila e o coração livre de sentimentos negativos como o ódio, o rancor e a mágoa. O perdão sincero é capaz de proporcionar aquilo que chamamos de paz de espírito, ou seja, nos garante a consciência tranquila, livre de paixões nocivas, diminuindo consequentemente o risco de doenças. Estudos científicos comprovam que o aparecimento de certas doenças físicas podem estar relacionadas ao sentimento humano. A raiva, por exemplo, revelou ser um risco significativo para a doença cardíaca. Numa pesquisa fascinante com adultos que possuíam pressão arterial normal, foi constatado que 5 minutos de raiva enfraqueceram a região imunológica dos participantes, a imunoglobulina salivar, uma medida comum de capacidade imunológica que ficou diminuída por um período entre 4 e 6 horas depois do período de 5 minutos de raiva. Nossos pensamentos funcionam como emissores e receptores de energia.
Se alimentarmos o egoísmo, o ódio, o orgulho e o rancor, certamente atraímos energias maléficas para o nosso corpo e o nosso espírito, ou seja, abrimos portas aos obsessores. Mas o perdão também é importante para aquele que é perdoado. Todos nós somos espíritos em evolução e na busca pela perfeição cometemos erros. Há de se considerar que o erro é necessário para o nosso aprendizado. Nem sempre a intenção do ofensor é nos prejudicar e é necessário dar a ele uma nova oportunidade, assim como a providência divina proporciona a todos nós cada vez que reencarnarmos. Onde estaria a justiça de Deus se não houvesse uma chance de correção? Às vezes o peso da culpa é muito maior que o ato praticado. A própria consciência nos cobra a regeneração diante das falhas. 10 passos para a prática do perdão. Primeiro, o primeiro passo é compreender que somos espíritos imperfeitos. Se erramos, automaticamente damos o direito de errar às outras pessoas. 2. Coloque-se no lugar do outro. Qual seria a sua atitude de inversão dos papéis? Seja compreensivo. Quais foram as causas que levaram seu algoz a ter esse tipo de conduta? Entenda que perdoar também é caridade. Praticando o perdão, você é capaz de tornar uma pessoa melhor e proporcionar o mesmo ao ofensor. Leve em consideração que o maior perdão é concedido por Deus. Se Ele perdoa, quem somos nós para não perdoar? Não procure fazer justiça com as próprias mãos. Nós não temos o direito de julgar. A providência divina se encarrega dos reajustes. Perdoe com o coração e não com a boca. Deus conhece nossas intenções. Procure compreender que a ofensa não é a maldade, sim a ignorância. Aquele que ofende ainda não desenvolveu o amor e o respeito. Não discuta, valorize o diálogo. Muitas vezes as ofensas e as mágoas estejam dentro de você. Não passam de palavras mal colocadas. Perdoa a si mesmo. Pode ser que a origem da sua mágoa esteja dentro de você. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. O perdão, segunda parte, fim. Fim da palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.